Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um Diálogos da Cidadania. Nosso tema de hoje é a economia solidária, um conceito que desafia homens e mulheres do campo e da cidade a trabalhar, produzir e viver de forma solidária, sustentável e coletiva. A conversa passa também pelo cooperativismo, agricultura familiar, reciclagem, artesanato e muitas outras experiências que fazem parte da vida da nossa convidada. Hoje, temos o prazer de dialogar aqui com a irmã Lourdes Gil. Entre diversas atividades, a irmã Lourdes coordena o projeto Esperança com Esperança, vinculado à Arquidiocese de Santa Maria, e também coordena a Feira Internacional do Cooperativismo, a FEICOP, e a Feira Latino-Americana de Economia Solidária, que são realizadas anualmente em Santa Maria desde a década de 90. Em 2014, ela recebeu o troféu Mulher Cidadã pela Assembleia Legislativa e em 2020 foi reconhecida como Mulher Transformadora pelo Conselho Federal de Economia. Bem-vinda, irmã Lourdes. Obrigado por reservar um tempo na sua agenda. Nós queremos começar nossa entrevista com algumas perguntas que resumem o próprio lema do trabalho realizado pela senhora há mais de 30 anos. Um outro mundo é possível. Como a senhora descreve o projeto Esperança com Esperança? Uma saudação muito especial a todos e a todas. Cumprimentar nosso deputado Valdeci Oliveira, hoje presidente da Assembleia Legislativa, toda a sua equipe. E com alegria eu estou participando desse encontro, viu? Desse diálogo da cidadania, um tema tão importante. Acho que as duas palavras-chave são extremamente importantes, o diálogo e a cidadania. Eu também sou parte da Congregação das Filhas do Amor Divino, onde eu entrei há mais de 50 anos. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, assim, de forma assim, muito simples, muito espontânea, dizer que todo mundo lembra que Santa Maria tinha um bispo chamado Dom Ivo Lorscheiter. Ele participou do final do Concílio Vaticano II, junto com o Papa João XXIII, e ele veio com muita ideia nova, e ele disse, nós vamos inovar algumas coisas aqui na Diocese de Santa Maria na época, a Arquidiocese ficou depois. E daí ele trouxe, de uma viagem para a Suíça, um livro chamado A Pobreza e a Riqueza dos Povos. Esse livro ele foi estudado, ele foi, em primeiro lugar, traduzido pela Vozes, editora Voz aqui no Rio Grande do Sul, depois ele foi estudado em todo o Brasil, junto com a Caritas, junto com os projetos alternativos comunitários, PACs, e ele veio direto para Santa Maria, onde se deu a base, então, da questão do projeto Esperança com Esperança. Então, é um trabalho que hoje ele tem praticamente 35 anos, o tempo também que eu estou trabalhando aqui, porque eu cheguei junto com uma comunidade de irmãs das Filhas do Amor Divino, para já ajudar a implantar esse trabalho, junto com muitos professores da Universidade Federal de Santa Maria, com a Emater, todo mundo lembra, nosso saudoso também Francisco Caporal, já está falecido, ele nos ajudou, sindicatos, cooperativas, experiências assim, das igrejas, das paróquias, setores políticos, todas as áreas começaram a se envolver com esse estudo, e ninguém sabia para que rumo ele levava. E há 35 anos atrás, a gente não imaginava que esse trabalho podia desencadear de forma tão gigante, porque quando nós chegamos, as irmãs da comunidade Mãe da Esperança, Filhas do Amor Divino, nós chegamos aqui, o projeto estava chaveado, sob 7 chaves, como a expressão popular, no cofre. Ele era um calhamaço, assim, bem grande, escrito, e tinha sido encaminhado para uma entidade da Alemanha chamada Miserior, que ia nos apoiar também financeiramente. E daí começamos a vasculhar nesses documentos, conhecer. Era uma linguagem bastante complexa na época, mas depois a gente foi entendendo o que se queria aí do Ivo. Ele nos orientava, ele participava dessas reuniões e dizia, esse projeto tem que dar certo. Todo mundo conhecia a teimosia dele, né, deputado Valdeci? Tá certo. E o que ele, de fato, queria implantar, ele conseguia. Irmã, então, um pouco isso, esse esboço, né? Um trabalho tão importante hoje aqui na Arquidiocese, mas extrapola, diria assim, muito a Arquidiocese de Santa Maria. Depois desse histórico, enfim, dessa introdução, né, um pouco da história, na verdade, da economia solidária, a gente tem muita gente que acompanhou todo esse trabalho, né? Então nós vamos ouvir agora alguns depoimentos, irmã Lourdes, que eu acho que engrandece esta história toda, o que significa esse trabalho transformador da economia solidária. Sou Natália
Maria Soares, sou da Cooperativa de Educação Ambiental e Reciclagem, CEPET Araju, de Porto Alegre. Nós trabalhamos com mais de 40 catadores todos os dias e eles separam do lixo seletivo as capas de sombrinha que nós fazemos sacolas ecológicas para ajudar a cuidar do meio ambiente. João Paulo, eu fiz parte do movimento sindical e agora estou no movimento da economia solidária porque eu sou artesão, trabalho com madeira. Então eu estou no único lugar que eu conseguia trabalhar depois de sair do movimento sindical foi no artesanato. Sou artesão já há vários anos. Professora e sou integrante da Rede Estadual de Trocas Solidárias desde a sua fundação em 2004. Nós estamos aqui em Santa Maria para mais um momento importante de trabalhar com essa questão do desapego, onde existe uma abundância incrível, onde as pessoas, além de comercializar, elas podem trocar produtos, saberes, alegrias, abraços, beijos e um potencial incrível que tem dentro do ser humano. Meu nome é Meron de Itapurumã, eu sou pataxó rei da Bahia, né? E é a terceira vez que eu venho na feira, né? Eu vim da Bahia para aqui, né? E quando eu vim eu conheci a minha esposa e me casei, né? E vivo com o povo guarani hoje, né? Tenho uma filha também, né? A gente está aqui com o intuito de divulgar a nossa cultura, né? E nos fortalecer também de novos conhecimentos. Irmã Lourdes, eu acho que depois desses depoimentos aí, nos dá a certeza de que esse trabalho da economia solidária, ela se agiganta cada vez mais e certamente essas experiências aí colocadas nos dão ainda muito mais energia. Como é que a senhora vê e olha quando as pessoas falam da experiência exitosa, de quanto a economia solidária em Santa Maria é acolhedora? Como é que a senhora vê assim, vendo toda essa história de tantos anos e cada vez crescendo mais, Santa Maria pode ainda crescer mais ainda a economia solidária? Santa Maria pode, deve e precisa crescer ainda mais, mas eu vou dizer, deputada Valdeci, todo o pessoal que está nos acompanhando, esse vídeo, ele é de 2011. 2011, quando foi feito um encontro muito grande, foram entrevistadas muitas pessoas de todo o Brasil e também a América Latina, porque era um projeto que tinha com o governo federal no tempo do nosso presidente Lula, no tempo do professor Singer, que hoje, viu, por coincidência, completaria 90 anos, o professor Singer. E foi apoiado, então, pela SENAI, Secretaria Nacional de Economia Solidária, esse projeto. E esse indígena e essa cooperativada que falou ali, são muito participantes sempre da FECOP. E quando a gente vê, como falei, né, ele pode crescer, deve crescer, e com certeza esse novo modelo ele vai criando força no mundo, a partir também de política pública. Nós precisamos de política pública para todas essas áreas. Já tivemos projetos bons em outros tempos e a gente quer voltar a ter novamente esses projetos gigantescos de apoio de política pública a nível local, estadual e nacional. E nós temos agora, todos que nos acompanham, algo muito importante, que é nosso Papa Francisco. O Papa Francisco, no dia 1º de maio de 2019, ele lançou para o mundo, especialmente motivando a juventude, chamado assim, a economia de Francisco. Não é Francisco Papa, é Francisco de Assis, que viveu exatamente a economia solidária no seu tempo, cuidando da vida, cuidando do trabalho, cuidando do meio ambiente, cuidando da natureza, e ele era de uma família nobre, rica, e ele um dia chegou para o seu pai e disse, olha, pode ficar com meus bens, com minha herança, eu quero viver um outro modelo. E Francisco de Assis, São Francisco de Assis, viveu o modelo da economia solidária há quase 1000 anos atrás. O que o Papa Francisco, que também com seu nome ele resgatou, ele disse, nós vamos pegar a juventude e motivar a juventude do mundo
para criar uma nova forma de vida. E ele dá esse lema assim, a economia de Francisco para realmar as economias do mundo. E ele convidou essencialmente os jovens economistas, mas convidou outros jovens também. Então, esse trabalho está gigante a nível do mundo, desde 2019. No Brasil, nós trabalhamos muito a questão de gênero. No Brasil foi acrescido assim, a economia de Francisco e Clara. Por que Clara? Clara, ela criou uma congregação de religiosas e ela trabalhou muito integrado com o carisma de Francisco de Assis. Então, hoje, pelo Brasil lá fora, nós temos muitos grupos que se somam já à economia solidária, a este modelo, e fazem realmar as economias do mundo. Então, eu acho que a gente se emociona muito quando a gente vê esse trabalho crescer, essa ideia que lá atrás foi semeada, há muitos anos atrás, e, aliás, os nossos indígenas guaranis, eles já viviam essa metodologia do bem comum, do bem viver e do cuidado. Então, ela vem lá de trás, desde, diria assim, de 1900, quando os indígenas também se multiplicaram pelo Brasil afora, depois 1500, né, aqui no Brasil. Então, tem uma bonita história. E, vou dizer, agigantar esse trabalho é uma grande emoção. Lourdes, eu tenho o privilégio de que há 25 anos eu acompanho a economia solidária. E se eu fosse sair na rua e alguém me perguntasse qual é a receita que nesses 25 anos esta experiência cresceu tanto e trouxe tanta gente para também militar nessa caminhada, como é que a senhora nos responderia a esta pergunta? Uma resposta muito simples, que eu me inspiro também no Dom Ivo, me inspiro hoje no Papa Francisco. Eu diria assim, o que precisa? Uma teimosia profética, resistência, a luta, a organização e o acreditar. E tudo isso alimentado por uma mística. Por exemplo, a economia solidária tem suas místicas, nós temos nossa mística. O Movimento Sem Terra tem, os momentos de luta todos têm. Nós temos também nossa mística. E essa mística faz com que a gente persiste, resiste e persevera. Mas é uma teimosia, como disse, perseverante, ousante, e no verbo que o nosso grande mestre da educação usou, o esperançar. O Paulo Freire, né? O esperançar não é uma esperança passiva. E também Dom Ivo tinha uma frase que ele falava assim, a esperança é o lado gostoso, mas é o lado custoso da vida. Eu diria assim, a economia solidária ela está pautada no esperançar, no lado custoso da vida. Tem horas difíceis, tem horas de desafios, mas tem muitas horas bonitas. Vou dizer, muitas horas de colheita hoje já, com 35 anos, e eu agradeço muito o nosso deputado Valdeci Oliveira, que foi nosso prefeito, vereador, e hoje deputado estadual, já foi deputado federal, o trabalho que o senhor nos ajudou a fazer, e sempre o prefeito, e hoje também o nosso prefeito Jorge Pozzebon segue, o prefeito era o coordenador das equipes da prefeitura, e dizia assim, se alguma secretaria não ajudar, pode vir bater no meu gabinete e fazer queixa. Nunca fizemos queixa, porque os secretários, as equipes da prefeitura se apaixonaram tanto por esse trabalho que não foi preciso vir bater no gabinete do deputado, então prefeito Valdeci Oliveira. Então, esse projeto, essa atividade da economia solidária, ela emociona criança, jovem, adulto e idoso. Nós tivemos já muitas pessoas ao longo da história, com 90 anos, participando das feiras, participando das atividades formativas. Então, é um projeto que encanta todas as idades do planeta Terra. Muito bem. Lourdes, em 2014, a Assembleia Legislativa reconheceu o seu trabalho como o troféu Mulher Cidadã. Dentro de alguns dias, esse mesmo parlamento vai lhe outorgar a medalha do Mérito Farroupilha, a maior condecoração do Legislativo Gaúcho. Nós estamos em março, mês dedicado às mulheres. Qual sua mensagem às mulheres que lutam dia a dia para enfrentar os desafios do mundo atual? Eu tenho 70 anos. Olha, há 50 anos atrás, as mulheres eram menos participativas. E o que aconteceu nesse tempo todo? Os desafios dos movimentos sociais, que eu quero dar muito valor, hoje também as pastorais sociais, e todas as atividades que hoje congregam, desafiam e motivam as mulheres a também se organizar.
Então, eu fico muito feliz que hoje nós estamos num outro patamar e hoje já é um pouco motivada a própria criança, seja menino, menina, que começa a se integrar nessa caminhada, já desde a escola, desde a comunidade, desde a sua participação também nas igrejas, nas comunidades. Então, eu acho que hoje nós estamos num patamar muito bonito, né? Nesse mês em que celebramos, quer dizer, lembramos essa luta das mulheres que há muitos anos atrás também foram queimadas lá por um indigesto, diria assim, horário de trabalho que elas tinham que cumprir, não tinha tempo para si, nem para a família, nem para aquilo que elas queriam e sonhavam. Então, acho que nós estamos num patamar muito bonito. E esse prêmio, viu, presidente Valdeci Oliveira, da nossa Assembleia Legislativa, eu queria, em primeiro lugar, dizer, esse prêmio precisa ter o nome de uma pessoa física, tudo. Mas esse prêmio eu quero socializar hoje para todo o Projeto Esperança, com a Esperança, Economia Solidária, de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, do Brasil, e por que não dizer do mundo? Quando tem a FECOP, quando ela está de uma situação mais normal depois da pandemia, o mundo participa. Nós falamos assim, de Santa Maria para o mundo, do mundo para Santa Maria. Todo mundo lembra que nós já fizemos 3 fóruns sociais mundiais, onde vieram representantes de 30 países, de todos os estados do Brasil e muitas experiências do Rio Grande do Sul. Então, nós temos certeza que esse prêmio, Mérito Farroupilha, ele é para a economia solidária. Eu vou ser uma mera pessoa que vai estar recebendo, uma mulher que vai estar recebendo, mas eu quero desde já dizer que esse mérito é de todas as mulheres da economia solidária e todas as pessoas que atuam nessa tão importante área que tem tudo a ver com o futuro do planeta Terra, num outro modelo de desenvolvimento solidário, sustentável, territorial, em vista do bem viver. Muito bem. Bom, e quem participa agora desse nosso diálogo é a professora e pró-reitora de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Santa Maria, Gisele Guimarães. Vamos ver o vídeo? Querida irmã Lourdes, quanta convivência, quanto aprendizado com a senhora. A minha formação profissional tem muita contribuição dessa profissional humana, né, dessa portadora de muito conhecimento e de construção da economia solidária em Santa Maria, né, no Rio Grande do Sul e no Brasil e fora do país também. Então, nosso agradecimento sempre e muita admiração pela pessoa da irmã Lourdes, hoje minha amiga. Mas, irmão, eu quero fazer uma pergunta. Quais os maiores desafios que a gente tem para a efetivação da economia solidária como uma estratégia de desenvolvimento no Brasil? Beijo, irmã. O maior desafio para a economia solidária é romper o individualismo, o machismo e todas as formas de opressão instaladas no mundo pelo capitalismo. Esta talvez seja o maior desafio. Mas isso é possível romper pelo seguinte: investir na formação, investir na organização, na conscientização dos seres humanos que passam a integrar a economia solidária. Homens e mulheres, jovens e crianças que acreditam nesse outro modelo. Então, é possível, nós estamos mostrando que é possível. O Brasil hoje tem tantas experiências de todos os estados, e nós agora também estamos participando de um projeto de redes de economia solidária junto com a Caritas brasileira, onde tem um grupo muito grande de empreendimentos participando, e mostramos que é possível. E eu diria também assim, professora Gisele, agradeço muito a sua participação nesse programa aqui, e também dizer o trabalho da Universidade Federal de Santa Maria foi muito gigante, e continuará sendo. E especialmente a professora Gisele, também na condição dos outros professores, outros pró-reitores, do próprio reitor, professor Paulo Burman, e também do professor Schuch, que agora, o Luciano Schuch, que assumiu há pouco, sempre foi uma parceria muito importante e também de persistência. Então, graças a essas parcerias e tantas outras, foi possível nós agigantar a economia solidária de Santa Maria,
através do Projeto Esperança com Esperança, Feirão Colonial, FECOP. Então, sou muito grata, eu sempre digo assim, a professora Gisela eu conheci de pequenininha, ela apenas estava entrando no curso, nos cursos que ela fez, foram muitos, já hoje está com doutorado, e ela foi sempre uma parceira muito importante, junto com o Paulo Silveira, junto com outras tantas pessoas que nos ajudaram dentro da universidade, o professor Flavi, e muitos outros que da história ajudaram a construir esse trabalho gigante da economia solidária em Santa Maria. Então, tenho muita gratidão, viu, professora Gisele, por você e por toda a sua equipe também de acadêmicos que cada sábado estão lá e agora estamos renovando os projetos para também poder eles ter também uma bolsa para poder trabalhar junto com os empreendimentos nessa área, né? Muito bem. Agradecer então a universidade, o Instituto Farroupilha, a Prefeitura Municipal, a Assembleia Legislativa, também a Universidade Franciscana, que também muito nos ajudou, Emater, e muitos parceiros mesmo, que agigantam e nos ajudam nesse tão importante trabalho. Bom, nós fizemos questão também de convidar para o nosso diálogo um dos símbolos culturais da Feira Internacional da Economia Solidária, meu amigo, nosso amigo, companheiro Antônio Gringo. Vamos ver o vídeo do Antônio? Com seu gesto, olhar, a voz mansa, na palavra um facho de luz, o profeta do amor, da esperança, não temia o peso da cruz. União e a justiça buscava, sua luta jamais foi em vão. Outro mundo possível sonhava, com trabalho e partilha do pão. Obrigado, Dom Ivo, obrigado, pastor, gigante da esperança, da fé e da luta, da paz e do amor. Querida irmã Lourdes, companheira de longas caminhadas, da boa luta, vai ser difícil da gente poder ir à feira e não encontrar a irmã Lourdes com a sua alegria, com o seu esperançar. Mas apenas dizer, irmã Lourdes, que a senhora é a nossa referência, a referência daqueles que participam da Feira da Economia Solidária, não só de Santa Maria, mas para o mundo também. E a história vai mostrar o quanto a senhora e o Dom Ivo construíram para a economia solidária do mundo. E dizer assim que a senhora é como uma árvore generosa que dá bons frutos, e aqueles que tentam matar o seu cerne esquecem o quanto as suas raízes são profundas. E se Dom Ivo hoje aqui estivesse, irmã Lourdes, o que lhe diria da sua saída aqui de Santa Maria? Essa é a pergunta que faço. Vou dizer, deputado Valdeci Oliveira, toda a equipe que está nos acompanhando, o Antônio Gringo e a Regina fazem parte também, o nosso deputado Valdeci Oliveira, mais ou menos 10 a 15 pessoas que participamos de todas as feiras. E lembra, Gringo e Regina, quando, Valdeci também lembra, quando começou a feira, nós tínhamos apenas um prédio, em 1994, 1º de julho, o dia que o Brasil mudou para o Plano Real. O Antônio Gringo segurava na frente do prédio, nós, aliás, segurávamos na frente do prédio o guarda-chuva para não olhar o violão. E a gente não, na época, nem se lembrava de que o guarda-chuva precisava também proteger o Gringo e a Regina. Então, nossa preocupação é que o violão não molhasse, não estragasse, porque ele seria violão de 28, de 30, de 50 feiras futuras. Então, nós temos lembranças tão lindas no palco, na animação, e a feira nunca foi somente uma feira de comercialização. Desde a primeira edição, 1º de julho de 1994, ela já teve sempre atividades culturais. E somos dessa história, né, deputado Valdeci, Antônio Gringo, Regina, o Zeca,
a Carmen, a Neca, também outras pessoas que são desse tempo histórico. Então, a gente fica muito emocionada também ouvir essa música feita pelo Antônio Gringo, a Regina, sobre a trajetória de Dom Ivo. Depois tem outras músicas naquele CD, que é o hino das cooperativas. Depois ele fez o hino também do Ajudando a Medicina, Para de Pitar, Para de Fumar. E agora, em 2018, ele fez um outro CD muito bonito, onde ele canta a música dos 25 anos da FECOP, que foi em 2018. Então, uma presença gigante na cultura. E a cultura nunca faltou na FECOP, nunca. E ela dá alma, ela é uma espécie de alma da FECOP, porque a comercialização é um meio, não é um fim. Então, nós precisamos aquilo que falava antes da mística. A cultura é mística da feira. E ela faz as pessoas se aproximar, chegar e dizer, isso aqui vale a pena a gente assistir. Então, eu vejo a juventude, vejo tantas pessoas que se entusiasmam por esse projeto de economia solidária, também pela cultura. Muito obrigado, Gringo, Regina, e muito obrigada a essa equipe de fazer parte desse programa. Então, pessoas tão generosas, tão importantes e tão proféticas. Olha, Irmã Lourdes, certamente nós poderíamos ficar aqui 3, 4 horas conversando, ainda seria insuficiente para debater esse assunto tão importante que nos empolga. Mas estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu gostaria de propor uma reflexão em a nossa marca aqui da nossa Assembleia, ela é menos indiferença e mais igualdade. E eu queria, pensando nisso, o que é igualdade para a senhora? Nós vivemos numa sociedade hoje com tantas diferenças. Nós temos hoje no mundo 1 bilhão de pessoas que passam verdadeiramente fome, não por não ter comida e não ter riqueza, é porque ela é mal distribuída. Então, a Assembleia Legislativa escolhe esse tema, é de fundamental importância e, com certeza, esse ano de 2022 fará a diferença com o nosso presidente, deputado Valdeci Oliveira, à frente da Assembleia Legislativa. Eu tive a alegria de ver nos primeiros dias do seu... o senhor estar presente na Assembleia, na presidência, de ver na primeira semana o encontro com os movimentos sociais. Aquilo me alegrou tanto. Fiquei tão feliz e disse, este vai ser o ano, assim como já teve outros anos também, mas que vai abrir a Assembleia Legislativa para o povo entrar. Também aquele povo simples, pobre, morador de rua, catadores, trabalhadores do campo e da cidade, onde vão sentir que a casa é nossa, a Assembleia Legislativa é do povo. Então, esse tema, ele me motiva muito a dizer que é um tema do momento, é um tema da economia solidária, e esse ano pode fazer a diferença de aproximar, de fato, de ter mais atividades relacionadas à igualdade social, e de diminuir, no Rio Grande do Sul, também em outros lugares do Brasil, a desigualdade. O que acontece com a desigualdade? Ela põe as pessoas menos favorecidas na sua margem, lá no chão, onde as pessoas não encontram mais o direito deles viver com dignidade, com moradia, com alimentação, com educação, também com política pública. Então, esse tema da igualdade, ele é muitíssimamente importante, e tenho certeza total e absoluta que ele vai trazer muitas pessoas para a inclusão social, para a cidadania, para os direitos humanos e para a dignidade aos quais todos nós, seres humanos, somos convidados. Porque nem a pobreza e nem a riqueza acumulada, ela não vem de Deus. Gente, a desigualdade social foi criada pelo capitalismo, pelas pessoas que acumulam bens, dinheiro, riquezas, e quando morre não leva nada junto. Então, a desigualdade ela foi gerada pelas pessoas humanas. E a igualdade ela é fruto da solidariedade, dessa opção preferencial pelos pobres, que nós, como igreja, também protagonizamos. E nós temos certeza que a economia solidária contribui muito para a igualdade social. E parabéns por esse tema, parabéns por todos aqueles que na Assembleia Legislativa acreditam que esse ano fará diferença, sim. Até 2022 nós teremos
um cenário diferente também. Toda essa questão que nós vivemos hoje no Rio Grande do Sul, que agora é seca, que é pós-pandemia, e eu acho que esse tema ele pode contribuir também para políticas públicas, de fato, em todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Bom, nós terminamos, né, o nosso programa de hoje e fazendo um agradecimento muito especial à irmã Lourdes Gil, que participou aqui hoje na TV Assembleia, mas também por todo o trabalho social que ela realizou coletivamente no Rio Grande do Sul, apoiando milhares de pessoas e de famílias em situação de vulnerabilidade. Tenha certeza, irmã, que isso não será esquecido e que o seu legado certamente vai ter continuidade. Encerro este programa agradecendo muito a senhora, assim, do fundo do coração. Tenho certeza que a gente fez aqui um belo programa e passo imediatamente para a senhora só fazer uma palavrinha final de agradecimento e depois a gente vai encerrando, então, o nosso programa de hoje. Eu agradeço muito esse espaço por esse programa tão bonito, tão importante. Faço votos que ele chegue a muitos corações, que possam também se sensibilizar por esse projeto de economia solidária. Agradeço a toda a sua equipe, agradeço aqui também a Arquidiocese de Santa Maria por todo o trabalho realizado, desde Dom Ivo, agora com Dom Leomar, também a congregação. Todo o projeto Esperança com a Esperança, as pessoas que passaram por nós já estão no outro lado da vida, e são muitos, né? Todos aqueles que participaram desse programa, aqueles que vão assistir, e dedico a todos, e também por esse projeto de igualdade social, um provérbio que sempre é novo e que nós repetimos há 35 anos, que assim fala: muita gente pequena, em muitos lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, mudará a face da terra. Muito obrigada e um grande abraço para todos, e agradeço essa belíssima oportunidade de poder falar dos nossos projetos de economia solidária. Um abraço, irmã. Muito obrigado. Encerramos o programa de hoje e voltamos na próxima edição. Até mais.